Novamente, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer os organizadores desse evento, o convite para participar desse simpósio e, ao mesmo tempo, cumprimentá-los pela brilhante ideia de homenagear o professor Elisaldo Carlini. Todos vocês sabem que o professor Elisaldo Carlini esteve na origem das pesquisas sobre cannabis no Brasil, e acho que poderia dizer, assim, sem medo de errar, que não fosse o professor Carlini, praticamente nada, nenhuma das pesquisas que se desenvolveram posteriormente sobre a cannabis no Brasil teriam sido realizadas. Bom, o título da minha palestra de hoje é esse daí, Sistema Endocannabinoide, as possibilidades da terapia com canabinoides. Aqui estão listadas os meus potenciais conflitos de interesse. E eu começaria dizendo que nós vivemos um período em que as possibilidades terapêuticas da cannabis estão em alta, né? Estão na mídia, todo mundo fala sobre isso, né? O que poderia dar a falsa impressão de que nós estamos tratando de um assunto novo, né? Na verdade, as tentativas de uso médico ou terapêutico da cannabis, elas datam de mais de 5.000 anos, né? Então, nós vemos aqui que no Oriente, né, a gente poderia, os primeiros registros são aqui de 2.700 anos antes de Cristo, e a gente poderia dizer que a cannabis está listada naquela que é considerada a primeira epopeia, né, que é atribuída a este imperador chinês, o Shen Nang, que viveu nesse período, 2.700 anos, e essa primeira farmacopeia ela era transmitida oralmente e foi finalmente escrita no ano 500 depois de Cristo, né? Da China, esse uso se expandiu para a Índia no ano 1000 antes de Cristo, da Índia para os países vizinhos, né, o Tibete, a Pérsia, e finalmente para a Arábia no século XI já dessa era. No Ocidente, porém, essa introdução é bem mais recente, né? Nós podemos atribuí-la a esse médico irlandês, William Sogness, que atuava em Londres, né? E numa viagem que ele fez à Índia, ele entrou em contato com esse uso da cannabis que já era bastante tradicional e antigo nesse país, né? E voltando a Londres, ele realizou uma série de estudos em animais e posteriormente em alguns pacientes, comprovando a eficácia terapêutica de derivados da cannabis em várias situações clínicas, né? Esses trabalhos, essas pesquisas do Dr. William Sogness foram sintetizadas num livro e, a partir daí, teve um grande impacto na medicina dos demais países da Europa e, posteriormente, da América do Norte, né? Isso fez com que fossem realizados aí em torno de 100 estudos sobre derivados da cannabis nesse período, e
isso tudo levou a que os principais laboratórios farmacêuticos da época lançassem produtos, como vocês veem aqui, com extratos da cannabis, né? Bom, todavia, esse uso médico da cannabis, no final do século XIX, início do século XX, teve uma vida curta, né? Antes do final da primeira metade do século XX, né, do século passado, esse uso caiu em declínio por vários motivos, né? O primeiro deles é que os efeitos desses extratos da cannabis eram não replicáveis. Hoje a gente entende bem por que eles eram não replicáveis, né? Porque eles eram obtidos da planta como um todo, né? E hoje nós sabemos que a cannabis tem mais de 100 canabinoides, e esses canabinoides têm efeitos diversos e até opostos, né? Então, dependendo do cultivo dessa planta, da parte da planta que era utilizada para a produção desses extratos, vocês tinham um tipo de efeito ou outro, né? Isso fazia com que os produtos farmacêuticos com extratos da cannabis eram não replicáveis. Além disso, apareceram medicamentos que eram bastante efetivos para aquelas que eram as principais indicações de produtos da cannabis na época, né? Que era, por exemplo, para dor, né? Que surgiram as aspirinas, depois na raiva e no tétano, né? Que também a cannabis era utilizada. Com o aparecimento das vacinas, essas patologias caíram muito a sua frequência. Finalmente, o sono, com o aparecimento dos barbitúricos, né? E logo depois começaram a aparecer as restrições legais ao uso da cannabis, né? Inicialmente nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Vocês sabem que na América do Norte as legislações são estaduais, e quando eles tentaram, não seria muito difícil que cada estado proibisse o uso da cannabis, então o artifício que eles utilizaram foi taxar, né, sem analogia com o Trump, né, mas estabeleceram impostos muito pesados para os médicos que prescrevessem a cannabis. Com isso, isso pegaria o país como um todo. E com isso, com essas razões, esse uso foi decaindo, né? E ele deixou de figurar na farmacopeia americana em 1941, e a partir daí também em outros países, né? Bom, todavia, esse interesse pelo estudo da cannabis como medicamento foi renovado no início dos anos 60, por várias razões, né? Primeiro, uma razão social, porque nos anos 60 e 80, o uso da cannabis intensificou-se muito na faixa mais jovem da população, despertando o interesse pela planta. E no início dos anos 60, um bioquímico israelense, o professor Rafael Mechula, identificou a estrutura química dos principais componentes da cannabis, né? Em 1963, do canabidiol, que foi o primeiro a ter sua estrutura química identificada, e no ano seguinte, em 64, o THC, que vocês sabem é o responsável pelos efeitos típicos da planta, né?
E como eu havia dito, atualmente nós temos mais de 100 canabinoides, muitos deles, a maioria deles identificados pelo grupo do professor Meschula. Com isso, então, houve uma mudança no patamar de pesquisas com a cannabis. Até 1960, o uso e as pesquisas da cannabis envolviam a planta como um todo, né? E a partir daí, as pesquisas passaram, uma boa parte delas, a ser desenvolvida com os canabinoides isoladamente, né? Especialmente o THC e o canabidiol, né? Isso tudo fez com que o número de publicações com a cannabis, que era praticamente inexistente nas décadas de 50 e 60, né, com a identificação dos canabinoides, eles aumentaram significantemente, atingiram um pico em meados dos anos 70, a partir daí decaíram um pouco e mantiveram-se estáveis nas décadas de 70, 80 e 90. Né? Bom, mas essa estabilidade nas pesquisas com canabinoides foi alterada no final dos anos da década de 90, né? Em 1988, 1990, porque foram identificados e clonados receptores específicos para os canabinoides no sistema nervoso, né? E com isso, então, tendo os receptores, naturalmente, passaram a pesquisar possíveis canabinoides endógenos, uma vez que se existe o receptor, deve existir um produto endógeno para se ligar a esses receptores, né? E em 1990 foram descobertos os primeiros canabinoides endógenos, né? A anandamida e o 2-araquinodilglicerol. Bom, com isso criou-se a ideia de que existe um sistema endocannabinoide nos organismos vivos. Não é? Por quê? Porque existem os receptores, né? O CB1, que pega mais as estruturas do encéfalo, o CB2, que pega mais o tronco cerebral e as células imunes, né? Existem os canabinoides endógenos, anandamida e 2-araquinodilglicerol, e existem as enzimas, tanto de síntese como de hidrólise desses canabinoides endógenos, né? Isso tudo fecha um ciclo mostrando que existe um sistema endocannabinoide e hoje nós sabemos que ele é um dos sistemas com maior número de receptores no sistema nervoso central, maior inclusive dos sistemas já bem estabelecidos, né? Dopaminérgicos, serotonérgicos, noradrenérgicos. Bom, mas esse sistema ele é um pouco diverso dos demais sistemas, porque ele é um sistema regulador, né? Ele, de certa forma, ele regula o funcionamento dos demais sistemas de neurotransmissão, né? E, além disso, ele ocupa a maior frequência dos seus receptores, ocupam áreas que são responsáveis por funções muito importantes no sistema nervoso central, né? Como, por exemplo, o córtex, que está envolvido na cognição, o hipotálamo, que está envolvido na regulação do apetite e de hormônios, os gânglios da base e o cerebelo, que estão envolvidos nos movimentos, a amígdala, que está envolvida nas emoções, o hipocampo envolvido na memória,
e o tronco cerebral, que está envolvido na dor e no vômito. Bom, fazendo parte dessas estruturas que regulam funções tão importantes, logo podemos pensar que eles estão envolvidos no funcionamento dessas estruturas e também nas disfunções dessas estruturas, né? O que abre a possibilidade de que os canabinoides exógenos pudessem interferir nas disfunções dessas regiões que regulam ações tão importantes do nosso sistema nervoso central. Bom, a descoberta de que existe um sistema endocannabinoide fez com que o número de publicações que permaneceu estável nas décadas de 80 e 90 tivessem um incremento importante, significativo e que aumenta até os dias de hoje. E com isso intensificou-se também as pesquisas do uso terapêutico dos canabinoides, né? Especialmente de dois desses canabinoides, o THC e o canabidiol. Bom, eu vou comentar um pouco com vocês quais são o que se sabe no momento sobre os produtos farmacológicos que envolvem esses dois canabinoides, né? O THC foi o primeiro a ser estudado e foi inicialmente o mais estudado, porque é o componente que é responsável pelos efeitos típicos da planta, né? Os produtos farmacêuticos contendo o THC, o primeiro deles continha um análogo sintético do THC, chamado Nabilone, né, que foi liberada pelas agências reguladoras o seu uso em 1981, com uma indicação específica para náusea e vômito, especialmente nas quimioterapias. Pouco tempo depois, surgiu um THC sintético, o Dronabinol, né, que também foi liberado para uso clínico em 1985 para náusea e vômito nas quimioterapias. E em 1992, para a anorexia, na AIDS e no câncer. E mais recentemente, um extrato da planta, esse extrato da planta mesmo, que contém em proporções iguais o THC e o canabidiol, né? Diferente dos anteriores, esse é uma preparação inalável, né? Não por via oral como eram os anteriores. E essa medicação foi liberada para espasticidade, que é essa dificuldade de movimentação muscular, que aparece, a patologia típica é a esclerose múltipla, e também como analgésico nas dores neuropáticas e no câncer. Na maioria dos países, essa preparação é conhecida como Sativex, mas no Brasil ela foi liberada pela Anvisa em 2017 com o nome de Mevatil. Então, esses, até o momento, são os compostos farmacológicos que contêm o THC. Né? Vamos comentar um pouco sobre quais os efeitos adversos dos medicamentos que contêm THC. Bom, intuitivamente a gente já pode imaginar que, sendo o THC o principal componente da planta, os principais efeitos adversos, como ocorre na planta, estão relacionados à dose, né? Doses elevadas do THC
ou porções da planta que têm altas concentrações de THC são responsáveis pelos efeitos adversos da mesma, né? Como eu disse, são semelhantes aos da planta, e dependendo da dose, podem produzir euforia, dissociação, desorientação, déficit de atenção. Aí nós devemos ter um cuidado especial para orientar os pacientes não dirigirem ou manipularem máquinas pesadas com um período inferior a 6 horas do uso do produto, alucinações e dependência. A dependência era muito discutida se a cannabis ou o THC produzem dependência. Hoje esse é um assunto superado, existem evidências muito fortes que dependendo da dose, dependendo do tempo de uso, existe a possibilidade de dependência com síndrome de abstinência bem caracterizada. Bom, o outro canabinoide estudado foi o canabidiol, que é o canabinoide abundante na planta, embora não produza os seus efeitos típicos, né? Na década de 60, né, após o professor Rafael Mechula ter identificado os principais canabinoides, havia o conceito de que apenas o THC era efetivo. Isso porque os demais canabinoides não produziam o efeito da planta e foram julgados como inativos, né? Isso está bem caracterizado numa publicação da Science, do grupo do professor Rafael Mechula, onde se vê que o único componente isolado da planta era o delta-9-THC. Esse conceito começou a mudar no início da década de 70, quando o professor Rafael Mechula encontrou o professor Lisaldo Carlini num congresso e os dois perceberam que tinham interesses em comum e passaram a iniciar, então, uma colaboração que durou a vida toda desses dois eminentes pesquisadores, né? O professor Rafael Mechula fornecendo os canabinoides isolados e o professor Elisaldo Carlini realizando os testes biológicos, né? E já nos primeiros testes biológicos, o professor Carlini e o seu grupo demonstrou a atividade do canabidiol, tanto em animais como em pacientes. Isso, então, fez com que os grupos de pesquisa brasileiros de cannabis tivessem um avanço em relação ao restante do mundo, né? Porque foram os que iniciaram esses estudos, né? Apenas para dar uma ideia para vocês, aqui a porcentagem de publicações brasileiras nas décadas de 70, 80 e 90 a respeito do canabidiol, vocês veem que houve um predomínio nítido das pesquisas brasileiras e em 1990, na década de 90, ela atingia 50% das publicações mundiais. Quer dizer, metade do que se produzia de estudos do canabidiol eram realizadas por grupos brasileiros. Bom, a primeira evidência de uso terapêutico do canabidiol foi também do grupo do professor Carlini e foi o efeito antiepilético. Foi realizado na Unifesp, né? Na época, Escola Paulista de Medicina. Em 1973, o grupo do professor Carlini publicou 2 estudos em roedores, mostrando o efeito antiepilético do canabidiol, e no final da década de 80, o professor Carlini realizou o primeiro ensaio clínico
com pacientes epiléticos adultos que eram refratários ao tratamento. Né? E nesse estudo, vocês observam aqui, os resultados foram bem significativos, né? Aqui comparando a porcentagem de pacientes com crise generalizada na semana anterior à investigação. Então, vocês veem que com placebo, praticamente não houve diferença entre o início e o final do tratamento, né? Praticamente todos os pacientes tinham crise convulsiva na semana anterior, mas com o canabidiol essa porcentagem se reduziu acentuadamente, né? Como vocês observam aqui. Bom, embora desconfigurou esse slide aqui, mas tudo bem. Embora as evidências iniciais de uso antiepilético do professor Carlini aconteceram na década de 70, com o primeiro ensaio clínico, como eu mostrei para vocês, passaram-se 30 anos desses estudos em que esse efeito antiepilético ficou praticamente desconhecido, né? Por uma dessas razões que a gente não entende por quê, mas a ciência se desinteressou do uso de investigar o efeito antiepilético do canabidiol por mais de 30 anos. E o interesse foi renovado não pelos pesquisadores, mas pelos pais de crianças que tinham crises epiléticas importantes, né, que não respondiam à medicação, e numa situação assim de desespero desses pais, talvez tivessem tido conhecimento desses estudos iniciais, não sei, isso não tem como saber, mas eles começaram a usar o canabidiol por conta própria em seus filhos e observando um efeito importante do canabidiol nas epilepsias resistentes das suas crianças, né? Em 2013, então, mais de 30 anos depois, uma dessas crianças, né, a Charlotte, que teve uma resposta brilhante com o canabidiol, foi objeto de um documentário da CNN, e esse documentário teve uma grande repercussão em todo o mundo, e isso fez com que o interesse dos pesquisadores voltasse novamente para o canabidiol, né? E alguns anos depois, em 2017, foi publicado o primeiro ensaio multicêntrico coordenado pelo professor Devinsky, um pesquisador americano, né? Com 120 crianças, um estudo duplo cego, controlado, multicêntrico, enfim, com todos os rigores da ciência, mostrando numa síndrome específica de epilepsia das crianças, a síndrome de Dravet, mostrando efeito significativo do canabidiol. E um ano depois, um novo ensaio multicêntrico, coordenado pela professora Thiele, envolvendo 171 pacientes refratários com uma outra síndrome epilética, a síndrome de Lennox-Gastaut. Bom, com esses dois ensaios clínicos multicêntricos, duplo cego, etc., preencheu todos os requisitos para que as agências reguladoras liberassem o uso do canabidiol como antiepilético, especialmente para essas duas síndromes, né? E em 2018, o FDA liberou uma preparação que contém o canabidiol puro, que é o Epidiolex, para essas duas síndromes, especialmente para essas duas síndromes, né? Bom, mas na mesma época, lá já novamente de volta aí à década de 70,
outros possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol também foram suspeitados, além do efeito antiepilético, né? Teve um estudo de interação entre o canabidiol e o THC, publicado em 82, com voluntários saudáveis, né? Mas que eram submetidos às diferentes drogas, né? E nesse estudo observou-se que com o THC, esse estudo utilizou doses bastante altas de THC, né? Seria em torno aí de 0,5 miligrama por quilo, o que significa que numa pessoa de 70 quilos seriam uns 30 miligramas e 35 miligramas de THC, né? O que é uma dosagem muito alta, e isso fez com que praticamente todos os voluntários tivessem um alto nível de ansiedade. Com o placebo e com o canabidiol isso não ocorreu, mas quando ao THC era administrado o canabidiol, esse nível de ansiedade reduziu-se significantemente. Nesse mesmo estudo, observou-se também que, dado a dose alta de THC, praticamente todos os voluntários tiveram sintomas psicóticos, né? Sejam os sintomas psicóticos positivos, né, como alucinações, delírios, alucinações, etc., como os negativos, como isolamento social, retraimento, etc. Bom, esse experimento, que foi realizado em voluntários sadios, levantou a hipótese de que, além do efeito antiepilético, o canabidiol poderia ter efeito ansiolítico e ou antipsicótico. Então, abriu o campo para duas importantes linhas de investigação que, de certa forma, continuam até os dias de hoje, né? Com relação ao efeito ansiolítico, inicialmente, como era de se esperar, eles foram extensamente estudados em animais com modelos experimentais de estresse, né, em animais. Aqui tem uma relação, vocês veem que é uma extensa relação de estudos em animais, e a grande maioria deles, né, com resultados positivos para o uso do canabidiol. Isso possibilitou, então, que começasse estudos em humanos, né? E o primeiro estudo em humanos, avaliando o efeito ansiolítico do canabidiol, ocorreu na ansiedade experimental, também com voluntários saudáveis, que eram submetidos a um teste, que seria o teste de simulação do falar em público, né? A gente sabe que o falar em público é uma ansiedade muito prevalente, né, na maioria das pessoas. Então, isso possibilita que nesse procedimento de induzir experimentalmente uma ansiedade de falar em público, permitia testar se o canabidiol tinha efeito ansiolítico ou não. O procedimento é assim bastante simples, né? O voluntário chegava ao laboratório, depois de um período de adaptação, ele tomava a droga ou placebo, e aí então, depois de um tempo, esperando o efeito da droga, ele sorteava um assunto sobre o qual ele teria que falar 2 minutos na frente de uma videocâmera, assistindo ao seu desempenho no monitor, né? Com isso, então, como já era um efeito esperado, né, depois os voluntários chegam mais ansiosos na situação experimental. Depois de um período de adaptação, diminui um pouco essa ansiedade, e no período de falar em público, ela aumenta significantemente, né, com o placebo. Mas quando eles tomavam, nós usamos aqui
o diazepam, que é uma droga sabidamente ansiolítica. Então, com o diazepam havia uma redução já no período de adaptação, o aumento no período de ansiedade também. E com o canabidiol, teve um perfil semelhante ao diazepam, com uma redução significativa da ansiedade em relação ao placebo, nesse modelo experimental em voluntários saudáveis. Bom, como é que isso evoluiu? Quer dizer, esses estudos, existe depois desse uma infinidade de estudos em animais, em humanos, etc. Eu vou comentar dois mais recentes para mostrar, então, de certa forma, uma evidências muito fortes de efeito ansiolítico do canabidiol. Um deles foi possível ser realizado em pessoas saudáveis, mas que estavam submetidos a um estresse crônico, né? Isso foi possível durante a pandemia, né? Durante a pandemia, as equipes de saúde que atendiam pacientes graves de Covid, né, nas UTIs, nas emergências, etc., ficaram submetidas a um estresse muito intenso e contínuo, né? Com medo de contaminação da família, lidar com pacientes muito graves, com muitas mortes, né? Isso tudo mantinha as equipes de saúde num nível muito elevado de ansiedade. Bom, nessa situação, então, nós testamos profissionais de saúde que estavam envolvidos no atendimento de pacientes graves com Covid. Foram 120 profissionais, metade deles usaram durante um mês o canabidiol na dose de 300 miligramas, e o grupo controle eram as equipes que recebiam os cuidados de suporte que os dois grupos recebiam, mas não recebia droga, né? O tratamento foi por 4 semanas, e vocês observam aqui que o grupo controle, o nível de ansiedade, que era elevado inicialmente, manteve-se elevado durante as 4 semanas. E com o canabidiol, que partiu de um mesmo nível de ansiedade, houve uma redução significativa ao longo do tempo, né? Isso com voluntários saudáveis submetidos a um estresse crônico. A pergunta é: como é que seriam os pacientes agora com transtornos de ansiedade, se também eles podiam ter efeito benéfico com o canabidiol? Tem também muitos estudos, embora ainda precisem muito mais, né? Mas tem uma revisão bastante recente, que na verdade ainda não foi publicado, está no prelo, né, do nosso grupo, que avaliou todos os estudos com transtornos de ansiedade e o uso do canabidiol até o momento, né? Esses estudos foi feita uma revisão sistemática da literatura e feita uma análise, uma meta-análise, né? Para deixar mais claro, a meta-análise é um método estatístico que você pega um conjunto de estudos e, através desse método estatístico, você junta todos os estudos que foram bem feitos, seguiram a metodologia adequada, etc., como se fosse um único estudo, né? Então, partiu de 6.400 publicações, foram feitos os critérios aí de seleção, né? Esses critérios de seleção identificaram 5 publicações que foram duplo cego, bem controlado, com todos os rigores da ciência, e que usaram o canabidiol em transtornos de ansiedade, né? Juntando todos esses
o número de participantes desse estudo chega próximo aí dos 200, né? E aqui os resultados, só para ficar mais claro aqui, quer dizer, estão aqui, cadê? Os 5 estudos, né? O que fica aqui para a esquerda seriam resultados favoráveis ao efeito terapêutico e do outro lado os não favoráveis. Você vê que a maioria deles, praticamente todos, estão para cá e a síntese disso deu um resultado significativo para o efeito ansiolítico do canabidiol em transtornos de ansiedade. Bom, em relação ao efeito antipsicótico, né? Também como acontecia no efeito ansiolítico, nós tivemos um grande número de estudos em animais, a maioria deles com resultados positivos. Isso permitiu que se fizesse um estudo em pacientes com quadros psicóticos. Inicialmente, por uma questão ética, a gente não poderia fazer um estudo duplo cego, controlado, com um número grande de pacientes, porque trata-se de uma patologia muito grave, né, como a esquizofrenia, e não daria para você fazer um estudo duplo cego sem ter muita segurança de que o seu tratamento seria efetivo, né? Então, isso nos levou a fazer um estudo de caso, né? Estudo de caso é quando você trata um único paciente, né, que tem alguma justificativa ética que permita usar uma droga nova. Nesse caso, era uma paciente esquizofrênica com 19 anos de idade, 2 anos de doença, e que tinha sérios efeitos adversos com as medicações habituais, né? Especialmente alterações endócrinas importantes, o que abriu, então, a possibilidade ética de você testar uma droga nova nessa paciente. E aqui o que vocês observam, aqui no período em que ela foi tratada com canabidiol, teve uma redução importante nessa de sintomas, avaliado por essa escala bem conhecida, que é a BPRS. Quando foi suspenso o canabidiol, teve uma tendência a voltarem os sintomas. Ela voltou a usar uma medicação antipsicótica tradicional, o haloperidol, e com isso, novamente, os sintomas foram controlados, mas não num nível superior ao que havia sido obtido com o canabidiol, né? Isso tanto por uma avaliação cega como por uma avaliação aberta. Bom, com isso, então, abriu-se a possibilidade de se estudar o canabidiol em pacientes psicóticos, né? O primeiro deles foi com pacientes de Parkinson que tinha sintomas psicóticos. O Parkinson é uma doença neurológica, né, com sintomas principalmente motores, mas uma porcentagem desses pacientes, não todos, uma porcentagem relativamente pequena desses pacientes, além dos sintomas motores, tem também sintomas psicóticos, né? Então, nós fizemos um estudo com os pacientes de Parkinson que tinham sintomas psicóticos e foi um estudo aberto, porque ainda não se tinha muita segurança, né, com relação ao efeito antipsicótico do canabidiol. E aí vocês observam que por 2 escalas, a BPRS é uma escala específica para psicose em pacientes com Parkinson. Durante o período de tratamento, os sintomas psicóticos reduziram-se significantemente. E mais recentemente surgiram estudos, agora sim, estudos grandes, duplos cegos, controlados, com número elevado de pacientes, com o uso do canabidiol na esquizofrenia, né? O primeiro desses estudos foi publicado em 2012 pelo grupo do professor Leueck, que é um pesquisador alemão,
com um número de 42 pacientes, 4 semanas de tratamento, comparando 800 miligramas do canabidiol com a amisulprida, que é um antipsicótico de segunda geração, bastante conhecido. E eles observaram uma melhora significativa dos sintomas com as duas drogas, tanto com o canabidiol como com a amisulprida, porém, com o canabidiol, os efeitos adversos foram bem menos intensos. Em 2017, um grupo inglês, liderado pelo professor Maguire, fez também um estudo, agora com 88 pacientes, 6 semanas de tratamento, com uma dose elevada de canabidiol, 1.000 miligramas, comparado com o placebo, só que aqui em adição aos medicamentos que já estavam sendo utilizados, né? Também houve uma melhora significativa com o canabidiol. No ano seguinte, 2018, um grupo americano, liderado pelo professor Bog, repetiu exatamente o mesmo protocolo do professor Maguire, só com uma diferença, que eles utilizaram dose menor do canabidiol, em torno de 600 miligramas, e aí não encontraram diferença significativa entre o canabidiol e placebo, sugerindo, com um efeito que a gente já sabia em outros estudos, que o canabidiol tem uma janela terapêutica, né? Ele não funciona com doses menores do que um determinado valor e com doses maiores do que aquele valor, né? Provavelmente essa diferença de resultado se deva à dose do canabidiol, que no estudo americano foi praticamente a metade da dose utilizada no estudo inglês. Bom, eu vou acelerar um pouco, que está acabando o meu tempo, mas, enfim, aqui a evolução do número de publicações que avaliam possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol, né? Nas décadas de 70, 80 e 90, esse número era relativamente pequeno, mas a partir da década de 90, os estudos com o canabidiol aumentaram muito. Aqui desconfigurou esse quadrado aqui, azul, vocês esquecem, né? Mas, enfim, o que aconteceu aqui? É que foram feitos alguns estudos que identificaram um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor do canabidiol. Esse fato de o canabidiol ter um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor fez com que os estudos aumentassem muito, né? E o canabidiol passou a ser estudado, então, numa gama de situações terapêuticas enorme, né? Vocês veem aqui, além dos já conhecidos, né, que era o efeito antiepilético, antipsicótico e ansiolítico, passou a ser estudado uma grande quantidade de outras situações, né, como um efeito antiespasmódico, antiisquêmico, anticâncer, antidiabético, enfim, uma situação muito grande de estudos. Evidentemente que esses estudos estão em níveis diferentes de evidências, né? Para uma droga poder chegar ao mercado, ela precisa passar por fases que vocês já sabem, né? A fase pré-clínica em animais, fase clínica 1, 2 e 3, e finalmente estudos multicêntricos, etc., que permite às agências reguladoras liberarem as drogas. A maioria das possíveis efeitos terapêuticos do canabidiol estão ainda na fase pré-clínica, estudos em animais, né? Aí entra as infecções, o câncer, o transtorno obsessivo compulsivo, acidente vascular cerebral, enfim, uma série de outras. Na fase clínica 1 e fase clínica 2, nós temos algumas condições, né? A ansiedade, o Parkinson, a dor crônica, o estresse pós-traumático, as dependências de opioides e hipertensão arterial. E na fase clínica 3, nós temos apenas uma patologia que chegou à fase clínica 3, que é a esquizofrenia, e na fase clínica 4, já liberado com medicação, na epilepsia. Vocês veem que as
patologias que estão melhor colocadas aqui tiveram as suas observações iniciais de grupos brasileiros. Bom, muito rapidamente, os efeitos adversos com o canabidiol, ele tem poucos efeitos adversos. Os principais deles são náusea, vômito, sonolência, alteração da função hepática, mas um cuidado muito especial que nós devemos ter com o uso do canabidiol é o uso concomitante com outras drogas, porque ele tem um efeito farmacocinético de influir na metabolização de algumas outras drogas que são metabolizadas pelos mesmos sistemas enzimáticos que o canabidiol é metabolizado. Então, nessas situações, é preciso um certo cuidado, porque o canabidiol pode aumentar o efeito da outra droga ou diminuir o efeito da outra droga, aumentando os efeitos adversos, ou enfim. Então, esse é o cuidado principal que nós devemos ter com o uso do canabidiol. Então, esses são os 4 medicamentos com produtos derivados da cannabis que nós temos aqui. Os 3 primeiros, como eu já havia dito para vocês, com o THC, os 2 primeiros só com o THC, o Sativex com o THC mais o CBD e o Epidiolex apenas com o canabidiol. Bom, gente, era isso, acho que já esgotou meu tempo. Era o que eu tinha para. Obrigado.